Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Mônica Conchita e estou por aqui falando de magia. Vocês sabem que meu canal também é um canal de reflexões, né? E dentro da magia, não tem como você não pensar nesse assunto. Eu conversei com vocês recentemente sobre os dons das pessoas e os dons das bruxas. E um desses dons, ele se chama empatia. Só que há um outro tipo de dom, um outro tipo de empatia que você vai aprender a desenvolver quando você passa pela noite escura da alma. Quando a gente está trabalhando com magia, a gente passa por um processo de lapidação, de autoconhecimento. As pessoas falam de autoconhecimento como se fosse uma coisa muito boa, muito suave, e não é. Autoconhecimento, normalmente a gente acaba vendo aquilo que a gente não quer ver. Isso chama-se noite escura da alma. A gente passa por um processo e dentro desse processo a gente começa a lapidar quem somos e automaticamente a gente acaba conhecendo as outras pessoas. É o famoso conhece a ti mesmo. Conhece a ti mesmo, conhecerá os homens e os deuses. E quando isso acontece, eu afastei um pouquinho mais a minha câmera, né? Vocês poderem ficar mais à vontade, porque eu troquei de óculos, agora eu consigo ler à distância. Então, e quando você passa por esse processo de noite escura da alma, você começa a ver partes suas que você não gostaria de ver. Você começa a se conhecer. Não só a parte boa. Você, como diz Carl Jung, a gente precisa abraçar as sombras. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O empata sombrio. Certo? E como se tornar um. Vamos lá. Vou fazer uma leitura comentada, porque acordei inspiradíssima. Sentei e falei, eu preciso passar isso para as pessoas que me seguem. Por quê? Para que vocês entendam que dentro do caminho da magia, nem tudo é flores. Vamos lá? Eu já havia falado para vocês sobre a empatia, né? Eu vou dar aqui mais uma prévia, mas eu vou fazer os complementos, tá bom? A empatia sem critério. Por que sem critério? Você precisa saber, a gente precisa entender que dentro deste mundo cão a gente precisa ter critérios para ser empata, né? E eu vou ler e vou explicando conforme eu vou lendo o texto, tá bom? O que é um empata? É sentir a emoção de outra pessoa, ou a dor física e ou os sintomas de outra pessoa. No outro vídeo eu me aprofundei mais nesse assunto. É aquele que recebe ou capta o que os outros estão sentindo. É aquela pessoa que chega num ambiente e já sente o que está acontecendo e já às vezes já até se contamina com o que está acontecendo e já sabe exatamente quem é que está passando por certas coisas. É aquele que recebe ou capta o que os outros estão sentindo. Dor, sofrimento, angústia, ouve as pessoas, tenta resolver tudo, se coloca à disposição de todos. Muitas das vezes esquece de si mesma para atender às necessidades alheias. Esse é um grande defeito um grande problema, na verdade, de ser um empata, tá? A gente tem essa ilusão de que porque a gente é empata e todo mundo acha que empatia é se colocar no lugar dos outros, mas quando é um empata sensitivo, ele sente e ele já encosta para ajudar. Ele já encosta para conversar, ele já encosta para ver o que está acontecendo, o que é que ele pode fazer, né? Normalmente. Então, principalmente os empatas que são sensitíveis. Aí a gente fala assim, o mundo tá sem empatia, né? Ninguém tá nem aí para ninguém. Mas a pessoa, quando é empata sensitiva, ela já sente e já chega junto nesses ambientes socorrendo as pessoas que precisam. Isso é muito normal dentro de algumas vertentes, não vou dizer pagãs, né? Mas algumas vertentes cristianizadas que você tem que se doar para o outro, né? E esquecer de si mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo, mas normalmente o a ti mesmo nunca chega, né? Perdoa demais, perdoa mais que deveria, absorve pensamentos, fica por horas tentando receber algum insight que possa ajudar alguém a resolver algum problema, que geralmente foi ela mesma quem arrumou e depois se faz de vítima para ver se você ajuda. O empata 2, que é aquele que infecta o ambiente. Eu falei isso no outro vídeo. Não a prévia aqui, ó. Aqueles que projetam ou infectam os outros com suas próprias emoções. Se você tiver a habilidade de projetar, quando estiver feliz ou triste, todos à sua volta sentirão a mesma coisa.
Eles podem ser alegres, trazer alegria, ser alegres e trazer alegria, dar força para quem está precisando de ânimo, curar pessoas. Isso eu não digo dar força de ir ajudar, ele simplesmente libera, tá? Essa energia. Curar pessoas com reiki, fazer benzimentos. Mas e se eu te disser que existe um lado que você não conhece do empata que projeta? Empata 2. E que eles podem usar isso contra você. É aí que mora o perigo. Existem pessoas que são predadores emocionais e que reconhecem magneticamente os empatas sem critério. Vocês entendem por que eu falo de você ter um critério? Você pode ser um empata, você pode querer ajudar. Essas vertentes gratiluz coloca muito isso. Você tem que se doar, você tem que ajudar. Você tem, a pessoa precisou, você tá ali para dar a mão. Põe ela dentro da sua casa. Teve alunas minhas que colocou gente dentro de casa e se lascou. Deu todo o suporte que a pessoa precisava num momento de luto e se lascou de verde e amarelo. Entende? Esse é o problema de ser um empata. Você traz as pessoas, né? Então vamos lá. Existem pessoas que são predadores emocionais e que reconhecem magneticamente os empatas sem critério. Esses que não se preocupam em saber quem é quem, né? Esses são chamados de empata também, mas ao contrário de você, eles infectam o ambiente com seu caos. E quando identificam um empata sem critério, eles se aproximam. Por quê? Porque como você é um empata que está ali ajudando todo mundo, esse empata que projeta, ele joga o caos. Só um minutinho. Ele joga o caos no ambiente e a pessoa que já empata sem critério, já chega... peraí, deixa eu te ajudar. Não é assim, vamos conversar. Vamos fazer não sei o quê. Vamos cuidar. E aí, esses são os predadores emocionais. Eles se alimentam desse tipo de pessoa, os empatas, tá? Aí eles se aproximam, se transformando a pessoa em melhor amiga, parceira no trabalho, ou tentando conquistar seu coração com vitimismo, porque ele percebe que você é aquela pessoa que, se ver alguém sofrendo, vai estar lá para ajudar, vai estar lá para cuidar, vai criar alguma solução, entende? E aí, você que sempre ajuda e acha que o mundo recompensa a bondade sem critérios, vai lá, se coloca no lugar da pessoa sofrida e bam. Quando vê, já está enredada nas demandas da outra pessoa, se iludindo que está sendo uma boa pessoa. Você está sendo uma boa pessoa? Não. Eu estou fazendo isso porque eu sou uma pessoa boa. Não tem problema que ele cagou na minha cabeça. Pelo menos eu sou boa. Então, né? Complicado. Você acha que está fazendo a diferença na vida dela e que sem você ela não sobreviveria. Essa é uma maneira de se sentir importante, de você se sentir importante. Fazendo algo pela humanidade, mas na verdade está fazendo algo por si mesma, para se orgulhar disso mais tarde. Sendo o porto seguro de de pessoas que precisavam naufragar. O que acontece com essa época de gratiluz? As pessoas ajudam, estão sempre fazendo coisas, estão sempre... Ninguém faz nada às escuras, né? Tá lá postando, tá lá contando, tá lá engajando. Mas ela, você ajudou uma pessoa que... mas pelo menos eu sou boa. Acha que isso te colocou num patamar de importância. Deixa eu te contar uma coisa, o mundo não tá nem aí pros bonzinhos. Eu vou chegar lá. Você percebe que também tem uma faca de dois gumes aí. A pessoa que se finge precisar para te sugar e você que ajuda para se sentir importante. Então, esse é o problema do empata. Ele sabe que está sendo importante porque aquela outra pessoa está autovalorizando a ajuda dele. Mas, no fim, é ela quem sofre, tá? Então, como aprender a lidar com essas duas situações? Se é natural do empata ser assim? É o que a gente sempre pergunta. Fala, como é que eu vou conseguir abandonar essas pessoas, identificar essas pessoas que usam da nossa boa vontade, da nossa bondade, do nosso cuidado, né? Não vou dizer para você que você não deve ser assim, mas existem predadores emocionais. E é por isso que muitas das mulheres hoje em dia, nem sempre é um narcisista, é um predador emocional. E aí o que acontece? Mulheres e homens, tá? Estão nessa vibe aí hoje em dia.
Eu acho que não é porque tem muito, né? Agora todo mundo é. É porque agora está sendo identificado, a gente tá dando nome aos bois. Então, é por isso que acontece esse tipo de coisa. Porque como diz a Tatá acabou de falar, uma drag que eu assisto, uma simbiose. Um precisa do outro para sobreviver. É aqueles relacionamentos tóxicos que um ajuda, o outro esmaga, aí daqui a pouco o outro vem, chora, aí ela vai lá e ajuda. Não, mas eu tô tornando ele uma pessoa melhor. Teu cu. Então, como aprender a lidar com essas duas situações? Se é natural do empata ser assim. É natural mesmo. Tem gente que é assim, porque é. Sem esperar nada em troca, faz tudo de bom grado. Existe muita gente assim. Vamos lá. Torne-se um empata sombrio. O que seria um empata sombrio? É você usar essas habilidades de mapear o local, mapear as pessoas e não se manifestar. Principalmente de primeira, assim. Eu já vi a pessoa fazendo tal coisa, eu já vou lá e já vou chegar junto. Não vá. Eu quero ser, porque assim, na era da internet e o que os outros vão pensar, quando aparece um predador emocional, assim, em um ambiente, principalmente de trabalho, aquela, entre aspas, puxa-saco quer ser a primeira a ajudar. Né? É bom para ela, porque principalmente na vertente do kardecismo, você fazer caridade é muito bom. Mas quando você pega um ser humano desse aí, que é um predador emocional, será que é bom? É bom ser bonzinho? Né? Vou te falar algumas habilidades que você pode desenvolver, algumas coisas que você pode desenvolver para evitar cair na armadilha desse tipo de gente, tá? E o que não falta por aí é predador emocional, né? Deixa eu ajeitar meu cabelo para cá, por causa da câmera, eu tô meio de longe, para poder ler melhor, tá? Então vamos lá. Isso vem com muita dor e disciplina, para você aprender a lidar com eles. Isso vem com muita dor e disciplina. Quando passamos pela noite escura da alma, e aí que entra a magia nesse assunto, tá? Quando entramos na noite escura da alma, aprendemos a ler as pessoas como elas são. É por isso que muita gente nesse período de noite escura da alma, ou elas se isolam, ou muitas entram em depressão, algumas tentam contra a própria vida, tá? Algumas entram em loucura, porque você ouvir pensamentos de pessoas que você gosta, pensamentos de pessoas que você cuida, e acha, não, você fala assim, não, eu só posso estar louca. Eu cuido dessa pessoa, eu cuido dessa pessoa, então é minha mãe, é minha irmã, é minha avó. Como é que ela pode pensar um negócio desse? Não, eu tô ficando doida. No início da magia, eu pensei que eu tava esquizofrênica. Gente, se sair uma gritaria, é porque meus vizinhos estão em festas, tá? E aí você pensa assim, porra, eu tô louca, não é possível que ela pensou. Não, isso não foi da cabeça dela, é o inimigo que tá falando na minha cabeça. E não é. Eu acho que esse óculos ainda tá todo. E não é. É porque você começa a ter certos sentimentos que você não gostaria. Quando eu falo que entrar na magia, trabalhar com magia, não é fácil. Não é fácil. As pessoas pensam que é tudo flores, que é tudo maravilha, que vai dar tudo certo, que você vai conseguir, vai ter só ganhos, porque normalmente as pessoas entram dentro da magia achando que vai conseguir o macho ideal, vai conseguir a casa ideal, vai conseguir muito dinheiro, né? Essa teologia da prosperidade que as igrejas também têm, que vai ter muito sucesso, só que elas não entendem que elas precisam primeiro passar por uma lapidação espiritual, né? E essa lapidação espiritual, você cai, o nome disso é noite escura da alma. E não é um único processo. Cada vez que você passa por uma etapa dentro da bruxaria, dentro da magia, ou de algum segmento religioso que você está se lapidando como pessoa para continuar dentro de um segmento religioso, ou de um culto, ou de como é que eu posso dizer, de uma filosofia de vida, que seja budista, seja o que for, você vai passar por essa lapidação. Vou dar um exemplo aqui, acho que saiu até nos jornais, de uma pessoa que vivia no monte, vivia meditando, vivia lá em cima, achava que estava muito
como é que eu posso dizer, que tinha transcendido o mundo terreno, né, a matéria, a carne, e foi acusado de bulir uma criança. Né? Foi acusado não, acho que foi visto, que viu ele beijando uma criança de 12 anos, se não me engano. Sei que era uma criança, o Dalai Lama tombou, porque não conseguiu transcender a carne. Por quê? Porque você vai transcender isso aqui, ó. Isso aqui, ó. E as suas convicções. Então, dentro desse setor de noite escura da alma, que você, quando você começa a mexer com magia e você começa a ver coisas, entender coisas sobre o mundo, que começa a cair as fichas, você vai, se você é um empata, você vai virar um empata sombrio, porque você vai começar a perceber as pessoas como elas realmente são, vai começar a ler o ambiente que você está visitando, você vai começar a entender. Quando a pessoa digita para você, você vai saber quando está mentindo, e é muito difícil você explicar isso. Como que você sabe? Entende? É muito difícil. Uma palhinha sobre a noite escura da alma, tá? Aprendemos a ler as pessoas com a noite escura da alma, como elas são. Quer você queira, quer não, a humanidade é desumana. Se você já souber disso, já está de bom tá de bom tamanho, né? Sabido disso, você começa a olhar a vida por outra perspectiva, a da autopreservação. A autopreservação é um instinto primordial. Primordial. É você sobreviver e cuidar dos seus, do seu clã, da sua família, dos seus bens, das suas coisas. Se preservar e preservar tudo aquilo que você conquistou. Então, a autopreservação é o instinto que vem, primeiramente, quando você passa pela noite escura da alma. E você é um empata e tá aí se fudendo na mão de gente pilantra e obsessor vivo, né? A autopreservação é o instinto nato da vida aqui nesse plano. Gostando vocês ou não, é isso. Você lê as entrelinhas dos sentimentos dos outros, mas não, essa é a dica para você se tornar um empata sombrio. Guarde isso como uma lição, como um mantra. Você lê as entrelinhas dos sentimentos dos outros, mas não se coloca e nem se oferece para ajudar. Fique uns minutos em silêncio. Você precisa ficar uns minutinhos em silêncio quando a pessoa chegar cheia. Ai, porque aconteceu? Porque foi? Ai, porque eu não sei o que fazer? Porque, poxa vida, eu sou tão legal, eu sou tão... Aí você faz assim. É mesmo? Nossa, porque a pessoa já sabe que você é um empata. Quando ela começa a encostar em você, é porque ela já sabe que você resolve tudo. Ela já sabe que você sentiu que ela não tá bem. Ela já sabe que você sentiu, porque o predador emocional é isso. Ele sente também, ele sente de uma maneira, da mesma maneira que você sente a dor do outro, ele sente que você é capaz de ajudar. Ele sente, ele conhece, ele também lê o ambiente. Só que ele manipula para conseguir a sua ajuda. Então, se você é um empata, você precisa se tornar um empata sombrio, prestar atenção naqueles que te rodeiam. Mas não se coloque, você lê as entrelinhas dos sentimentos dos outros, mas não se coloque nem se oferece para ajudar. Fique alguns minutos em silêncio. As pessoas não conseguem aguentar o silêncio por muito tempo. Elas se revelam. Então, isso já diz para você o quê? Opa, se eu ficar quieta 5 segundos, você começa a prestar atenção nos olhares, no nervosismo, no gaguejar da pessoa falar. Você já começa a prestar atenção, você vai começar a perceber pequenos sinais de que aquela pessoa não está sendo honesta com você. E aí você... Porque o empata, por ter empatia e não querer ver o outro sofrer, ele já se joga na frente. Opa, não, peraí, vamos resolver. Não, tem que fazer assim, opa, calma, vamos olhar tudo por outros ângulos, vamos ver qual é que é. Porque senão você cai numa armadilha assim, num predador sentimental, emocional, tá? Quando não conseguem tirar, quando você faz o silêncio e você não toma frente, já não se joga, já não se coloca como à disposição, quando ele não consegue tirar o que quer de você, ou seja uma resposta imediata, um sorriso, a gentileza, que é característica de quem sempre está pronta para ajudar,
O oportunista se afasta e vai tentar em outra freguesia. É imediato. Quando ele percebe que você não vai mais se jogar para ele passar em cima, automaticamente ele vai ver quem que está mais suscetível. Ele vai desviar de você, vai para outro. E isso é com tudo. Isso é com mãe, isso é com irmão, isso é com parente, isso é com filhos, isso acontece com todo mundo. Você vai começar a perceber, eu tô com mania de perseguição. Não, se você ficar um minutinho em silêncio, observando as pessoas, você vai perceber que ela não precisa de ajuda. Ela quer sugar a sua energia. Porque tem gente que não precisa de ajuda. Elas arrumam problemas para te trazer um problema para você não pensar nas suas coisas. Maridos têm muito disso, tá? Existem muitos maridos que não conseguem ver a mulher bem-sucedida. Tem muitos maridos e parceiros que não conseguem ver a mulher desenrolando. Se a mulher consegue fazer algo mais do que ele, não precisa nem ganhar mais. Mas se a mulher é mais bem-sucedida dentro daquilo que ela faz, e ele não, está naquela vida medíocre, ele vai tentar derrubar ela de alguma maneira. Como ele não consegue derrubar, muitas das vezes ele vira um predador emocional. Ele começa a fingir que está doente, ele inventa dor. Porque eu tô com dor. Porque eu não consigo fazer tal coisa. Porque eu tô com dor de barriga. Me deu um mal-estar hoje no trabalho. Se ele sentir que você tá indo por um... Isso acontece muito, tá, gente? Em relacionamento, tanto homem quanto mulher. Sentiu que você tá indo fazer um evento. Eu fui chamada para uma palestra. E eu preciso ir, tô me preparando. Na preparação, ele já começa a te perturbar. Na preparação. Aí todo mundo fala, isso é um narcisismo. Não, isso é invejoso compulsivo. O invejoso patológico. Que é o predador emocional, tá? E se não for o seu marido, se não for o seu parceiro, ou sua parceira, ele vai tentar em outra freguesia. Ele vai ver quem está ali perto, que pode dar o suporte emocional que você não quis dar naquele momento, que você não foi rápida no gatilho. É como se salvar a vida dele fosse um prêmio. E você não quis, então a outra pessoa pode querer. É basicamente isso, tá? Saber lidar com esse tipo de pessoa vai fazer você usar a habilidade que você tem de ler as energias em seu favor. Esteja sempre um passo à frente deles. Não conte suas intenções. Observe mais, deixe-os falar, observe tudo. Não para ajudar, mas sim para guardar informações, que talvez será útil para você em algum momento. Porque a pessoa que é um predador emocional, ele sabido que você é quem você é, bem provável que ele vai vacilar nas conversas. O empata, ele não espera as coisas acontecer, ele simplesmente quer ir lá já trazer a solução. O predador emocional, ele vai começar, ou a predadora, né, que também tem muitas mulheres que fazem isso, ele vai começar a se enredar. E aí, ele vai soltar alguma coisa que, nas entrelinhas, se você ficar num pequeno silêncio e prestando atenção, sua cabeça vai começar a fazer sinapses, você vai começar a ter insights daquilo que você está desconfiando. Aí, numa vírgula errada, você vai pegar, vai falar, essa pessoa está me sugando, está me incitando a fazer algo que eu não sei se é viável. Eu preciso primeiro ver o que está acontecendo, eu preciso primeiro saber de onde vem, eu preciso sempre ouvir os dois lados, mas não é assim que o empata pensa. O empata já fala, não, coitadinho, vamos lá. E muitas das vezes entra em umas enrascadas, tá? Esconda as suas emoções. Precisa. Você já ouviu aquele ditado que quando você fala pro cara que você ama ele te trai? Porque ele pensa que é seguro. Você já ouviu aquele ditado, não conte seus segredos pros outros que eles vão jogar aí em cima? Vai falar que você não consegue. Quantas vezes você fez coisas que muita gente disse que você não ia conseguir, mas só pelo fato de você ficar calada, você conseguiu. Quando viram, nossa, foi sorte. Ou então fala assim, nossa, foi rápido, né? Mas não sabe o trabalho que você veio fazendo lá atrás, né? Então, não conte seus segredos. Esconda as suas reações. Outra coisa, quando ele chega, que a pessoa tenta fazer qualquer coisa, você precisa esconder suas reações. É lógico que quando a gente está fazendo trabalhos mágicos, a gente fica muito mais sensível, a gente fica muito mais, né? Mas é tudo, a emoção, que nem a gente faz rituais com os 4 elementos, então a gente tem muito do pensamento, muito da emoção,
muito da ação e muito dos sentimentos, né? Então, tá borbulhando o caldeirão de todas as suas nuances, né? E aí, o que acontece? Fica mostrando na sua cara que você está feliz porque ele chegou. Mostra na sua cara que você tá puta. Mantenha firme. Um rosto sereno. Procure não esboçar sentimentos, porque é nessa que ele te pega. É nessa que as pessoas te usam. Você fala assim, ó, ai, sabe como é que os golpistas pegam as pessoas na internet? Assistindo vídeos de gatinho, novelinha de gato, sentimentalismo. Facebook é craque de jogar esse tipo de vídeo para ver quantas vezes você dá like. Aí eles jogam lá uma vaquinha, não sei o quê. Aí eles já sabem que você é mais sentimental. Eles não vão pelas pessoas racionais. Eles vão atrás das pessoas sentimentais e impulsivas. Essas são as mais fáceis de manipular em golpes, tá bom? Então, é sobre isso. Então, esconda as suas reações. Treine isso no espelho. É muito difícil, mas não é impossível, tá? Quando passamos por um processo de autoconhecimento dentro da nossa caminhada mágica, aprendemos que o mundo não respeita os bonzinhos, e sim os estratégicos. Eu não estou falando para você não ser bom. Ser bom não é ser gentil. Ser bom é uma pessoa que é boa por natureza. Você pode fazer coisas boas para as pessoas porque você quer. É diferente de você fazer porque foi manipulado para isso. Entende? No autoconhecimento, você vai saber o que você quer, o que você não quer. E dentro do autoconhecimento também, você vai saber quando você está sendo manipulado. Então, não estou dizendo para você não ser boa, mas faça as coisas porque você quer. Não porque, porque alguém precisa de ajuda. Você já ouviu aquele ditado que quando você vê um fudido é porque ele já fudeu outra pessoa? Ou então, muitas das vezes, vocês veem aí nas postagens, não ajude um fudido porque com certeza ele fudeu alguém. Infelizmente, 80% dos casos é isso mesmo, tá? Então, observe antes de tomar no brioco. A gente, quando faz magia, a gente fica sensível. A gente consegue ler a intenção dos pensamentos. Depois da noite escura da alma, a gente filtra muito mais. Isso não quer dizer que eu não tenha amigos, isso não quer dizer que eu não ajude as pessoas, isso não quer dizer que eu não faça pelas pessoas, mas eu faço porque eu quero. Mas as pessoas o tempo todo sabem que se pisar na bola comigo, elas têm troco. Então elas pensam muito bem antes de pisar no meu calo. Então o mundo não respeita os bonzinhos. Aquela pessoa que sempre tá boazinha, sempre é legalzinha, muito queridinha, ou chamam de puxa-saco, ou não ganha promoção na empresa, ou é chata, porque fala, como ela é grudenta, como ela é chata. Agora, pode prestar atenção, o cara que é bonzinho, cuidadoso, liga o tempo todo, a mulher não quer. Agora, se vier um bad boy que trata ela como um lixo, boa parte delas estão lá, no pé do cara. Entende? Por quê? Porque, infelizmente, o mundo não respeita os bonzinhos. Isso é um fato. Não estou dizendo que você não tem que ser bonzinho, mas saiba ser. Para você. Não para os outros. A todo tempo, a todo momento, esquecendo de você mesmo. Tá? Ó, eu até escrevi aqui, ó. Não estou dizendo para você se tornar uma pessoa má. Estou dizendo para você deixar de ser trouxa, achando que é o Batman ou o salvador da pátria. Você não é o Batman, você não é o herói da Marvel, você não é o salvador da pátria, para estar socorrendo todo mundo a todo tempo. Quando você for ver suas coisas, suas contas, já aconteceu isso comigo, tá, gente? Porque eu sou empata, então, às vezes quando eu dou por mim, eu já tô fazendo tudo da outra pessoa e as minhas coisas, eu falo, opa, peraí, eu piso no freio, falo, opa, peraí, não, isso aqui é coisa que você resolve, isso aqui é coisa que eu resolvo. Porque se eu ficar resolvendo a sua vida, minha vida empaca. E fora isso, eu ainda tenho YouTube, tenho que estudar, tenho que trabalhar, tenho que cuidar dos meus filhos, das minhas coisas, ainda sou pedreira na minha casa, porque eu sou pedreira aqui. Então vamos cada um os seus cada um. Certo? Quando eu vejo que tá demais, eu já, opa, isso é problema seu, isso é assunto seu. Deixa assunto de homens para homens se virar. Assunto que seu homem sabe. Se seu homem é bom no carro, deixa ele resolver o carro. Se ele é bom na fazer conta, deixa ele resolver as contas. Se ele é bom em
em fazer compra, deixa ele fazer. Não fica tentando socorrer em tudo que ele faz, não, porque se acomoda. E se ele não é um obsessor, ele vai virar. Porque você não vai educar ele como deveria. Porque quando eles querem mandar pôr o pau na mesa, eles sabem. Então, coloque eles no lugar deles. Tá certo? Não, filho. Você não vai ter nem vida mais. Vai poder pôr um brinco, vai poder pôr uma roupa. Desanima, sobrecarrega. A gente que é empata sofre muito com esse tipo de gente. Então você não é o Batman. Você não é o salvador da pátria. Então vamos lá. As pessoas que pregam amor condicional, a bondade e a empatia sem critério, tem que ter critério, tá? Saber onde você pode ser assim. Não praticam isso. Pelo contrário. Quantas vezes em sua vida você viu o bonzinho se dando bem? Olha a sua volta. Olha a sua volta. Mas eu não digo bonzinho de ser bonzinho, de ser uma pessoa boa. Eu tô falando de pessoa alienada, que não tem estratégia para viver. Quantas vezes vocês viram ele se dando bem? Muito poucas. Eu, olhando a minha volta, eu tirei a conclusão que não. É por isso que eu estou na magia, senão eu estaria na igreja. Enfim. Quantas pessoas pregam desapego? Ixi, essas religiões cristianizadas são assim mesmo. Pregam desapego, estão ostentando dinheiro, carros e relógios caros e está mandando você jejuar, está mandando você tirar do seu para dar para os outros. Ai, eu tiro a roupa do corpo para ajudar o meu amigo. Eu já escutei isso, viu? De gente que foi traída dentro de casa. Porque ela tirou a roupa do corpo dela para dar para outra e a outra tirou a roupa dela para dar para o marido dela. Entendem, gente? Precisa saber onde vocês estão pisando. E quando você mexe com isso aqui, rapaz, nada vai passar no seu radar. Nada vai passar fora do seu radar. O radar fica... Lembra que eu falei no outro vídeo que parece que eu achei até que eu era uma esquizofrênica? Porque... Ai, meu pé tá dormindo. Porque o que aconteceu? Eu escutava intenções, pensamentos, coisas que eu não queria ouvir. Eu falava, gente, não é possível, né? Como diz a Pitty, memórias são fantasmas que me sopram nos ouvidos, coisas que eu nem quero saber. É sobre isso. Você quase fica louca. Por isso que você tem que fazer as coisas tudo certinho, tudo bonitinho, aprender direitinho. Aí tem que ter alguém que te orienta dentro desse setor para você não enlouquecer, né, bicha? Então vamos lá. Quantas pessoas pregam desapego e estão ostentando dinheiro, carro, né? Viagens, tudo com o dinheiro dos bonzinhos, que tá ali, ó. Oh, estou pagando a viagem do pastor, né? Tem um monte. Aí o pastor foi fazer obra. A obra dele é uma mansão enorme lá em Alphaville e a tua casa aí, um barraco na quebrada aí, não consegue nem levantar uma parede. Ou então tá lá no sofrimento para levantar uma parede. Não, chega no final do mês, eu tenho que dar o dízimo. Então, a empatia sem critério coloca você na prisão da moralidade hipócrita. É sobre isso que as religiões, eu digo religiões porque isso também tem na Wicca, tá? Eles podem tudo, a membresia não pode nada. Eles ensinam pingadinhos assim para você ficar escravo deles, para eles poderem ir te levando. Aí você chega assim, nos 45 segundos do tempo, você não serve. Quando você questiona, você não serve. Não é o seu momento, talvez o seu lugar não seja aqui, meu amor. Acontece na Wicca muito. Eu tenho inúmeros depoimentos depois que eu postei o vídeo. Inúmeros. De pessoas que estavam se esforçando, que estavam trabalhando, que estavam estudando e não tiveram. Não é o seu momento, querida. Talvez aqui não seja o seu lugar. Ainda bem. A empatia sem critério te coloca numa prisão de moralidade hipócrita, tipo, o bem sempre vence. Será mesmo? Vocês não repararam que depois de um tempo para cá, os vilões são muito mais queridos do que os heróis? Que os heróis são os bobos, bocós? E que os vilões são muito mais interessantes porque eles têm o ímpeto de correr atrás daquilo que eles querem? É sobre isso. Então a humanidade não é boa, né? A humanidade é desumana. Então por isso que os vilões estão sendo mais aclamados do que os heróis. O bem sempre vence, para que você não enxergue o potencial de se afastar, para que você não enxergue o seu potencial e se afastar e bloquear as pessoas que te usam como degrau.
A noite escura da alma ensina você a enxergar a vida. Ensina você a enxergar a vida, as pessoas e a você mesmo como realmente é. Você mesmo é mais difícil, tá? Não vou mentir, não. E sendo assim, a sua empatia se torna uma ferramenta de defesa e uma arma, uma ferramenta de defesa para você, né? E uma arma contra os predadores emocionais. Então, resumindo, assim, eu acho que esse texto eu escrevi assim, eu venho estudando ele, como escrever ele há muito tempo. Esse canal também é de reflexões, né? Porque eu acho que eu comecei ele assim, com reflexões, falando sobre coisas pertinentes dentro do escopo da bruxaria, né? Das coisas que vêm passando. Era mais para ser um diário, depois passou a virar um canal de ensinamento para minhas meninas, e hoje é um canal público. Mas se tem alguma coisa que eu gostaria de passar sobre reflexões, era sobre isso. Porque a gente fala muito, se ouve falar muito de noite escura da alma, do autoconhecimento, da lapidação do espírito. Porque ser empata é bom, ser médium é bom. Não é. Não é. Não é porque existem pessoas que sabem, que reconhecem isso, que te identifica isso em você e pega você para Cristo. E pega você para a tábua de salvação. E você, com essa moralidade que eles colocam, né? Que a gente tem que ser bom, a gente tem que ser legal, você não pode isso, você não pode aquilo. Fica muito complicado você dizer não para esse tipo de gente. E eu vou falar para você, em todos os setores da nossa vida tem alguém dessa maneira. Um empata sombrio, que usa isso contra você, ou um empata que está ali se regaçando em serviço, em situações, e não tem nenhum tipo de crédito dentro da onde trabalha. Se coloca em último lugar na sua própria vida para poder aceitar certas demandas, e às vezes demandas absurdas, fazendo até coisas que não faz parte do trabalho dele. E também existe dentro da nossa casa, nossos parentes, às vezes não, todo mundo tem esse tipo de coisa, tá, gente? Não tô falando que tem uns que tem, outros que não tem. Não é uma polaridade. Todo mundo tem essas nuances. Mas tem pessoas que nessas nuances, se você deixar, ela vai tomando tomando terreno. E quando você começa a estudar com isso, você já consegue identificar de início e já breca. Isso em filho, isso em relacionamento, em você mesma. Você começa, quando você percebe que você está sugando uma outra pessoa, você já, opa, não posso fazer isso. Porque eu sei que ela está tentando me ajudar e esse não é um problema dela. Então, por isso que é autoconhecimento, gente. A gente também precisa saber quando a gente está sendo um empata, né? Ou um empata foda, né? Fudendo a vida dos outros e não deixando as pessoas viver. Então, é um assunto muito sério. E é esse tipo de coisa que leva as bruxinhas gratiluz à loucura, né? Leva muita bruxinha da gratitude aí, dessa linha da mão direita, da gratitude à loucura, porque ela tá sempre cuidando, sempre sendo boa. Porque é tudo lindo, maravilhoso, a deusa proverá. E acaba enlouquecendo. Eu conheço algumas já, e alguns que são dessa gratitude aí total, e que quando enxergou que o mundo não era bem isso que pregavam para elas enlouqueceram. Aí colocam a culpa na magia. A magia, que nem eu falo, a magia tem 3 caminhos, né? A loucura, o suicídio, né? Tirar a própria vida, como é que eu posso dizer? Vocês entenderam. E a evolução. E esses 3 caminhos estão dentro da noite escura da alma. Então, por isso que eu falo para vocês, que vocês trabalhando com magia, vocês não podem ser totalmente bons, nem totalmente ruins. A gente precisa andar num caminho do meio. A gente precisa aprender a se defender e bloquear pessoas que não são bem-vindas e situações que não são bem-vindas. E a gente precisa aprender também a cuidar de nós e dos outros. Se você quiser fazer um feitiço para ajudar uma pessoa,
Mas existem pessoas que você faz um feitiço, você dá um benzimento, você fala, não, eu vou fazer um negócio de graça pra você. Fazer um negócio de graça, eu vou abençoar essa coisinha e vou dar pra você. Aí deu certo? Ai, amiga, eu tô com outro problema. Aí você vai, ai, não, peraí, então peraí, agora eu vou te dar uma pedrinha. Eu já consegui essa pedrinha, fiz tudo certinho, tó. Agora você tá com a colherzinha e com a pedrinha, tá bom? Aí, ai, amiga, eu tô tão certa, gruda em você. Ai, eu tô tão sem dinheiro. Oh, vai lá e faz isso, isso, isso. Ai, mas eu confio na tua mão. Aí, tá, vou lá fazer. Aí faz a pedra preta. Aí vai lá, faz ai, depois falando nisso, olha que meu pêndulo como é lindo. Aí vai lá e faz o pêndulo. Aí vai lá, faz um feitiço, corta não sei o que, não sei o que. Aí vai lá assim de 10. Aí deu tudo. Aí depois que você deu tudo de si, ela fala assim: será que não foi coincidência o que aconteceu? Quando ela vê que você não serve mais para te diminuir. Vocês entendem? É onde as mulheres se enlouquecem, é onde as bruxas enlouquecem, é onde ela fala assim, puta que pariu. Aí você sai da unção, como diz na igreja. Você sai da unção, você fala, filha da puta, me sugou, fiz tudo pra ela, ensinei de mão beijada, nunca cobrei nenhum real. E ela fala pra mim que é coincidência. Então, quando você começa a trabalhar com magia, você faz os seus banhos, você faz as suas coisas, né? As coisas vão vindo. E você precisa aprender a identificar esses predadores emocionais. Não ajude todo mundo, tá? O bom, o belo e o justo nem sempre é reconhecido. Muitas das vezes você vai tomar, vai afundar, e às vezes a deusa deixa você afundar para que você aprenda. E você vai escutar ela dizer, não faça, não. Vai falar, mas eu sou boa. Porque as pessoas acham que ser boa é um título de mérito. Sabe? Ai, mas quando não vai, toma no cu lá e a pessoa se dá bem nas costas do bonzinho, pelo menos eu sou boa. Grande bosta. Entende, gente? Então vocês que estão começando com magia, estão me conhecendo agora, ou que já vem fuçando coisas de magia há muito tempo, começou a trabalhar com magia, você vai entrar na noite escura da alma, e é isso que acontece na noite escura da alma. Você se torna um empata sombrio. Porque por mais que você sinta, a deusa te segura, fala, não, olha lá. Ela fala assim, ó, vou dar um exemplo, tá? Ah, eu vou pegar isso daqui, é uma pessoa, vou pegar isso aqui, vou ajudar. Ah, ela tá precisando de ajuda, não sei o quê. Aí fala assim, aí a deusa fala assim pra você, se sente dentro de você, não, não faz. Porra, mas por que eu não vou fazer se eu sei fazer? Por que eu não vou ajudar? Aí ela mostra pra você, porque olha aqui pelas suas costas. Aí você vê tudo, você um monte de repente na sua cabeça, olha o que tá falando de você pelas costas. Olha o que vai acontecer se você ajudar ela. Olha isso, é isso mesmo que você quer? Aí, por isso que eu digo, ser empata tem que ser o que você quer. Se você vê, quiser pagar para ver, fala, não, eu vou ajudar. Eu já fiz isso, gente, eu tô mais de 20 anos nessa caminhada. Eu vou fazer, só para ver se isso é coisa da minha cabeça, se eu tô ficando louca, ou se é Deus mesmo que tá falando comigo. Eu sempre fui muito cética, né? Ia lá e ajudava o ser humano. Quando dava merda, ela falava, não te falei. Tá contente? Tá feliz? Então hoje, quando as pessoas entram na minha vida, eu já sei quem são. Eu já sei quem são, como são, o que vem pela frente, o que eu posso esperar. Isso não quer dizer que eu saia batendo na porta na cara de todo mundo, que eu saia xingando todo mundo, que eu pare de falar com certas pessoas. Não. Eu aguardo. Eu aprendi a silenciar. Não é uma coisa muito fácil. Eu sou ariana. Não é uma coisa muito fácil, mas é uma coisa que me tira de certas situações e afasta certas pessoas de sugar a minha energia, o meu conhecimento, as minhas coisas. Esse tipo de pessoa, eu já tenho até aqui um negocinho que eu uso. Corte energético. Eu faço um corte energético imediatamente, para que nem que a energia daquela pessoa grude em mim. E quando começa a pedir muito favor, eu falo, olha, amiga, eu até posso fazer. Primeiro vamos tirar as cartas para ver como é que tá a sua situação. Ah, para você, R$ 150. Porque tem muita gente que ajuda de graça. Então vocês têm que tomar muito cuidado, tá bom? Dentro da bruxaria, vocês gostando ou não, vocês vão se tornar um empata sombrio. Eu sou Mônica Conchita. Estou sempre por aqui falando de magia. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fui.